Você acredita em reencarnação? Em terapia de vidas passadas? Célia Rezende não só acredita, mas é uma especialista no assunto. Célia Rezende vem se dedicando desde 1984 à psicoterapia e acumulou uma grande experiência no campo dos fenômenos paranormais e do comportamento humano. Eu tava indo para viajar com a peça que eu estou fazendo. Sim. E na hora que eu estava entrando no carro, o porteiro veio me entregar um pacote. E eu estava indo viajar, sabe, aquela coisa de mala. Aí eu abri o pacote e era esse livro. E eu fiquei assim... para levar lá para cima, eu olhei assim, terapia de vidas passadas, eu vou levar, nem vi que era seu nada, eu falei, vou levar para viagem. E ficou sendo o livro da viagem. Ai, foi super legal. Só depois é que eu fui unir tudo, eu fiquei lendo o Terapia das Vidas Passadas, porque... Foi bom, porque aí você já foi sem nenhuma ideia preconcebida. Nenhuma, não tinha nada, entendeu? Eu fui lendo o livro, depois é que eu juntei o livro à pessoa. Então foi porque a gente se conhece de outros carnavais, depois eu falo os carnavais, mas... Então, foi tão legal e foi principalmente muito esclarecedor, porque eu nunca entendi o porquê de fazer regressão. Ah, sim. E o objetivo do livro justamente esse, é tentar explicar o porquê. Então você não quer explicar, porque você vai explicar melhor do que eu. Porque primeiro fala um pouco de você, por que você entendeu? E aí eu entendi assim, eu entendi... Primeiro que eu achava que era uma coisa assim, pra que saber que eu fui um soldado ou fui Cleópatra? Porque em geral tem... todos são, 50 mil Cleópatras e reis, enfim. Ou então fui um soldado na Roma Antiga. Pra que saber isso? O que eu entendi é que o nosso espírito, ele vem impregnado, assim como... Sabe o que eu linkei também? Com o Fischer-Hoffmann, que o Fischer-Hoffmann trabalha as emoções que a gente traz de gerações. Residuais. Residuais, que ficam impregnadas na gente. E a gente trabalha o quê? Essas emoções negativas, né? E fazer um corte. Nessa coisa que vem... Uma limpeza, uma faxina. Uma faxina de cortar, aquela coisa que vem de tataravó, entendeu, Ivo? Então eu fiquei imaginando isso, que a gente vem com traumas, resíduos e coisas. Então o importante dessa... Não é uma... Porque eu sempre achava que terapia das vidas passadas era que nem jogar tarô. Você vai lá uma vez, tem mais 7 vidas e foi. Não, entendeu? É um processo, né, de autoconhecimento. Quer dizer, é uma terapia que... vou dizer, muito profunda, porque ela trabalha com o nível de memória desta vida, que seria biográfica, trabalha com a vida intrauterina, que também é muito traumática, né? Todo o processo de nascer é muito complicado, muito difícil e doloroso. E depois ela vai atrás na transpessoal, que são as vidas e as personalidades que nós vivemos lá atrás no passado. E são muitas. Pois é, mas você já parte do princípio que existe... Eu acredito, sempre acreditei que existiam outras vidas. Eu acho que a gente tem encontros e acontecimentos nessa vida que só há uma explicação. Eu já conheço essa situação, assim, isso me é muito familiar. Então, para mim, não tem nenhuma barreira. Mas para uma quantidade enorme de pessoas que estão assistindo agora essa entrevista, só falar isso, que a gente tem outras vidas, já freia. Como é que você passa por isso com as pessoas? Como é que... A pessoa não é obrigada, não tem obrigação de acreditar nisso. Quer dizer, ela pode, vamos dizer, supor, partir do princípio que essa é uma memória, vamos dizer, simbólica. Entendeu? Que através, vamos dizer, da vida intrauterina ou dessa vida, ela pode representar, através de personagens, essas situações traumáticas. Também funciona. E é claro que depois da experiência, eu não vou dizer, eu não vou afirmar, mas a maior parte das pessoas passa a acreditar. Mesmo quem começou sem levar em conta, vamos dizer, a veracidade de existir ou não outras vidas. Porque isso pega na coisa religiosa, né? Porque a maior parte das pessoas, pelo menos no nosso país, são católicas e não acreditam em reencarnação. Quer dizer, ou acham que reencarnação é uma explicação comodista, né? Que teremos outras oportunidades para resolver essas coisas. Muito pelo contrário, porque... Muito pelo contrário. Eu lendo o livro me deu uma sensação, quer dizer, uma sensação não, me deu um desejo de acelerar o processo. Exatamente, de resgatar isso, de limpar, como se fazer uma faxina na sua casa. E de sair desse círculo de repetição. A criança levanta e cai várias vezes até que ela fortalece os músculos e sai andando sozinha. E a consciência também. Ela repete nessa vida, noutra vida, mesmo nessa vida só apenas, repete situações dos 15 anos de idade, dos 30, 35 e está repetindo. E de repente ela para de repetir, porque ela compreendeu. Através da repetição, ela fechou o ciclo do aprendizado. Como é que foi a tua formação, assim, duas coisas, acadêmica
e a espiritual. Depois de ter sido cineasta, trabalhado em cultura, moda, não sei o quê, pra mim isso são viradas importantes. Degraus importantes. Você não seria isso se não tivesse feito aquilo, entendeu? Exatamente. Tudo... Desde cedo eu tive contato com a parte espiritual, os fenômenos e tudo mais, através de um tio-avô. E quando eu cheguei na adolescência, como eu era, vamos dizer assim, uma pessoa que tinha uma certa mediunidade, uma certa sensibilidade extrafísica, eu fui chamada para trabalhar nesse grupo de estudos. Esse grupo do seu tio-avô era o que? Eram espíritas? Eram espíritas que era com o Luiz da Rocha Lima, que veio quer dizer, 30 anos depois. Lima é do Frei Luiz. Exatamente. Então era quando ele começou, esse meu tio-avô trabalhava, fazia efeitos físicos, materializações de espíritos para cura. Então, e como eles disseram, Frei Luiz lá numa trombeta. Já existiu o Frei Luiz? Já. Disse que precisava de uma médium, Célia, que ele pensou que era a esposa dele, que era... Mesmo nome do seu. Ele disse, não, é a menina. Então eu tinha uns 16 anos, frequentei algumas vezes, fui assustada, não, e perplexa, porque por mais que eu tentasse depois, mais tarde, buscar explicações para descomprovar aquilo que eu tinha visto, eu não encontrava. Então isso aguçou a minha sensibilidade, eu comecei a estudar, fui para psicologia, depois em Paris estudei bioenergia, parapsicologia e por aí foi. E aí como é que foi a tua escolha para terapia de vidas passadas? Foram as coisas eu não sei explicar assim racionalmente, como é que é o processo de estudos, embasamento científico, psicologia transpessoal e bioenergia e mais o trabalho de cinema. O cinema foi se esgotando como linguagem na medida em que eu não tinha mais o que falar, eu fazia, vamos dizer, questões sociais e culturais. Isso eu comecei a esbarrar com a dificuldade, eu achei que estava esgotado, eu precisava ir além daquilo. Depois, somente as pessoas que participavam do círculo assistiam os vídeos, os filmes, entendeu? Eu queria falar para um número maior de pessoas. E, coincidentemente, tive um desentendimento com o secretário de Cultura e pedi demissão do meu cargo na Laura Alvim. E aí mergulhei fundo automaticamente, não sei como, eu não raciocinei antes. Eu fazia antes consultório, mas, assim, na parte da tarde, uns horários vagos, e comecei a fazer o dia inteiro. E já era a terapia de vidas passadas? Já. Isso e uma terapia como outra qualquer em termos de tempo? Você precisa de... Muito mais rápida, à medida que, vamos dizer assim, na psicanálise você levaria às vezes 4, 5, 6, 7 anos. Com 1 ano e meio, 2 anos, você tem resultados assombrosos. Mas também depende um pouco da blindagem. Eu ouvi esse termo lá no Frei Luiz, depende da sua blindagem, eu adorei esse termo. Depende da sua blindagem, quer dizer, ou seja, da tua capacidade de aceitar e de entender, ou de admitir, ou de acreditar naquilo que está acontecendo. Certamente, né? Porque aí você vai investir, você vai mergulhar fundo, né? É um mergulho. Olha só, pra mim, eu vou falar a minha primeira dificuldade, porque eu acabei de ler o livro e falei, eu quero fazer terapias de vidas passadas. Mas eu já passei por algumas terapias em que você se utiliza de mentalizações. Eu sou particularmente uma pessoa muito criativa e fantasiosa. Para mim é muito fácil contar qualquer história aqui de qualquer coisa. Flor, uma história. Você como terapeuta e eu como paciente, como é que a gente vai conseguir discernir se isso é uma fantasia minha ou se isso é uma informação dessa memória que eu acho maravilhosa? Primeiro existe essa memória integral, primeiro existe uma certa coerência dentro da memória inconsciente, que é completamente atemporal e fragmentada, mas ela vai se montando como um quebra-cabeças e vai respondendo a uma série de questões, vamos dizer assim, das suas dificuldades. Quando você começa a trazer essa memória, você tem um fio condutor, que é partindo da sua dificuldade. Vamos dizer, distúrbios de pânico, então nós vamos atrás disso. Primeiro eu faço uma anamnese na sua vida atual, na sua memória biográfica. Se isso não desaparecer com a primeira parte da terapia, então isso foi apenas acordado nessa vida, isso veio de uma outra memória. Então nós vamos atrás. Mesmo que você tenha fantasiado, ou você ache que fantasiou, se os resultados começam a aparecer, e se, vamos dizer assim, os fragmentos da sua memória que não vêm de forma linear, começam a se juntar de forma coerente, eu acho que a gente pode concluir que é uma memória integral. Quantas vezes, mais ou menos, uma pessoa... Não sei se você sabe essa resposta, mas uma pessoa encarna até ela mudar de nível? Olha, quantas vezes eu não sei, mas eu sei que, vamos dizer assim, cada paciente, em média de 2 anos, pode reviver 17 vidas, 18 vidas, for o máximo. Que você já... Que já acessou. Mas lembre-se que quando nós acessamos as vidas numa TVP, na terapia de vidas passadas, nós vamos acessar apenas aquilo que está ligado e correlacionado com as dificuldades dessa vida.
Quantas outras vidas a pessoa já não viveu e resolveu ao longo do passado? Ou não tá, ou tem tantos problemas, tantos karmas a resolver que não vem com tudo, vem com essa uma dúzia de problemas para... Exatamente. É meio que colocado assim, né? Exatamente. Então essa história de que nós escolhemos os nossos pais, nós escolhemos de uma certa forma... Eu acho o seguinte, pela experiência clínica, tem pessoas, vamos dizer assim, que dependendo do nível de consciência da pessoa, desta consciência global, ela pode reencarnar sabendo tudo, programando toda a vida seguinte, quer dizer, como se fosse um grande psicodrama em que ela vai ensinar um papel adequado ao aprendizado dela. Tá? E vai encontrar pessoas e uma família propícia a isso. Agora, tem pessoas que não, que descem completamente inconscientes. É como se fosse uma criança, você não vai deixar seu filho de 10 anos escolher o que ele vai fazer, a que horas ele vai comer, a que horas ele vai ir, para que colégio vai. Né? Você determina. Quando ele estiver maduro, ele vai escolher a faculdade, a profissão e tudo mais, né? Aos 5 anos nem se fala. Então, dependendo do nível de consciência, a pessoa reencarna sabendo ou não. Porque tem pessoas que não querem reencarnar, elas querem ficar ali no berço. Tá entendendo? Porque é confortável. Que encarnar é um trabalho, É um trabalho, é um trabalho de evolução. Você tem que enfrentar dificuldades. É como se fosse uma maratona. Você vai enfrentar uma série de dificuldades e à medida que você vai superando isso, você vai crescendo. Então a gente encarna e aqui a gente esquece. Esquece completamente. Então o jogo é lembrar. O jogo é lembrar, você falou certinho. A regra é lembrar, né? Quem não lembra... não lembra... Não desconta a conta. Não, e aí perde o jogo, no sentido em que não aproveita aquela oportunidade, né? Que passam pela mesa várias vezes, né? E quando a pessoa começa a mexer nisso, começa a mexer nessa memória, está fazendo a terapia, essa memória está sendo trabalhada ali naquele lugar, mas no dia a dia essa memória começa a surgir? Será que a gente vai ficando assim mais sensível? Aumenta a sensibilidade, aumenta as percepções extrafísicas. Vários pacientes, depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de trabalho, que nunca pensaram sobre isso, começaram a trabalhar com psicografia ou com intuição, premonição. Isso na sua própria profissão. Não precisa você ter um consultório ou você ir para um centro espírita. Isso é uma opção sua. Mas você, por exemplo, em qualquer profissão, você fica mais sensível, você fica uma pessoa mais em tempo presente, porque é meio contraditório. Você diz, não vou voltar ao passado, né? Não vou mexer no passado porque o que interessa é o presente. Mas a maior parte das pessoas não está pronta para viver em tempo presente, porque ela está tão ancorada, tão presa no passado, que ela nem presta atenção no que está acontecendo à sua frente, no seu momento presente. Então, quando você vai atrás e trabalha e limpa e corta os vínculos, né, de apego ao passado, você fica mais livre, com as capacidades desenvolvidas muito mais profundamente, você se torna capaz de perceber muito mais do que os 5 sentidos. Você desenvolve outros sentidos. Você trabalha com o hemisfério direito e esquerdo? Quem lembra é o direito. Né? E o esquerdo toma conhecimento. O esquerdo deve ficar invalidando pra caramba, né? Tem umas pessoas mais, outras menos, mas o tempo todo ele tenta dizer, isso não é verdade, ele diz, isso não é verdade. Essa imaginação sua, mas isso imagina, não pode. Tudo que vem de outra realidade, que eles conhecem, ele costuma negar, né, com bastante prepotência, de que isso não existe. Então ele dá o comando, isso não é verdade, isso não existe, aí você tem que entrar num acordo com ele. Acho que foi o Leng que disse que no inconsciente, o oceano do inconsciente, onde, vamos dizer, o místico, o criativo, o artista e o consciente nada, o louco afunda. O oceano é o mesmo, apenas você tem que aprender a nadar nele. Então leiam Terapia das Vidas Passadas. E o livro é maior barato, achei muito legal. Que bom. Viajar é bom, né? A gente conhece culturas novas, novas paisagens e descobre que certas ideias são universais, como a busca por uma vida mais saudável e feliz. Se a sua onda é a yoga, ou terapia de vidas passadas, ou sei lá o que, isso é com você. O importante é procurar a sua praia e encontrar a sua paz. A gente se despede por aqui, esperando sua carta, seu fax e seu e-mail, para que a gente nunca, jamais, em tempo algum, perca o contato. E não deixe de nos visitar nos sites do GNT aqui em Portugal. Tchau, te vejo no próximo programa.